Bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Samuel. Vamos lá, vamos começar? 2 Samuel, gente! Desculpa! Hoje nós vamos continuar a leitura de 2 Reis. Essa Poliana, olha... hein? Vamos lá. 2 Reis 4. Bom dia, meu povo! Vamos animar, que hoje é sábado. Um dia bom. 2 Reis 4. Vamos lá. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher viúva de um dos discípulos do profeta chamou Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que o seu servo temia Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que é que eu posso fazer? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: essa sua serva não tem nada, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vai, pega emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha a parte que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si, dos seus filhos. Este lhe passavam as vasilhas e elas enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda tudo e pague as suas dívidas. Você e seus filhos vivam do que sobrar. Eliseu e a sunamita. Certo dia, Eliseu passou por Sunem, onde morava uma mulher rica que insistiu para que ele ficasse para uma refeição. Assim, todas as vezes que passava por lá, entrava para fazer uma refeição. Ela disse ao seu marido: vejo que este passa sempre por aqui, é um santo homem de Deus. Vamos fazer um quarto pequeno no terraço de casa e colocar ele na cama. Colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina. Assim, quando ele vier à nossa casa, poderá ficar ali. Um dia, vindo o profeta para lá, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: vá chamar essa sunamita. Ele a chamou e se pôs diante do profeta. Ela tinha dito a Geazi que dissesse a ela: a senhora tem nos tratado com muito cuidado. O que podemos fazer pela senhora? Podemos falar em seu favor junto ao rei, ao comandante do exército? Ela havia respondido: estou bem, vivendo no meio do meu povo. Então o profeta perguntou a Geazi: o que pode eu fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos, o marido dela é velho. Eliseu disse: vá chamá-la. Ele a chamou, ela disse, e ela se pôs à porta. Então o profeta disse à mulher: por esse tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para sua serva. A mulher engravidou e no ano seguinte, tempo determinado, deu à luz a um filho, como Eliseu tinha dito. O menino cresceu. Certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava no campo com os seus ceifeiros. De repente, ele disse ao pai: ai, minha cabeça, a minha cabeça. Então o pai disse a um dos servos: leve-o para a mãe. Ele tomou e levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até que 12:00. Então ele morreu. Ela subiu e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou: por que você vai falar com ele hoje?
Não é dia da festa da lua nova, nem sábado. Ela respondeu: não faz mal. Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser. E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: veja a sulamita. Corra e vai ao seu encontro. Pergunte a ela: vai tudo bem com você? E o seu marido, como está o menino? Ela respondeu: vai tudo bem. Quando ela chegou ao homem de Deus, no monte agarrou aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor escondeu isso de mim, não revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu te pedi algum filho? Eu não disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não cumprimentes. Alguém cumprimentar você, não responda. Ponha o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz nem sinal de vida. Então ele voltou para encontrar-se com Eliseu e disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta, orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele o corpo do menino, ele o aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto, de um lado para o outro, tornou a subir na cama e estendeu sobre o menino. E este espirrou 7 vezes. Abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. E ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se nos pés de Eliseu, prostrou-se em terra, pegou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante de Eliseu, disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, a encheu com a capa deles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e o pôs na panela, mesmo sem saber quem eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozido, gritaram: morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer, mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele colocou na panela e disse: sirva as pessoas que comam. E já não havia mais nenhum mal na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. Um homem veio a Baal Salisa e trouxe o homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, de espigas verdes, numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o seu servo lhe disse: como vou pôr isso diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, e eles comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Vocês viram quantos milagres nós lemos nessa manhã? Sabe o que é isso? São prenúncios de Cristo. São prenúncios do que aconteceria quando Cristo viesse. São histórias, similares a milagres de Cristo. Aqui a gente teve multiplicação do azeite. Aqui nessa história a gente teve uma ressuscitação. Aqui nessa história a gente teve um espírito de morte sendo expulso. E a gente ainda teve multiplicação de pães. 20 pães alimentaram 100 homens. Vocês viram que forte, que pesado, que intenso? Eu quero dar uma mencionada, porque são muitas histórias. Eu quero falar um pouquinho de cada história para a gente poder finalizar esse devocional, tá? Primeiro, havia uma viúva
E essa viúva, ela não tinha nada para comer, e os credores, eles iam, o marido dela era um dos servos de Eliseu. Ele morreu. E aí, como ela fica desprotegida. Deixa eu contar para vocês. Talvez você seja uma viúva. Eu sempre digo que as mulheres separadas do século XXI são as viúvas. São essas viúvas, porque às vezes a mulher se separa e ela fica completamente desamparada. Ela fica completamente sem nada, não é? Porque muitas vezes o homem é o provedor. E ali ele sai de casa, ele abandona a família, a mulher fica sem nada. Deixa eu te contar uma coisa nessa manhã. Ainda que você tenha essa dilapidação financeira, ainda que o provedor saia de casa, ainda que o homem, aquele que tinha que manter a casa, aquele que tinha que respeitar a casa, vá embora. O Senhor é o teu marido. E não sou eu que digo isso, é a palavra. Não vai faltar azeite na tua panela. Você precisa acreditar que Deus vai dar resposta, porque Deus jamais vai deixar a filha dele desamparada. Essa viúva, os credores queriam levar os 2 filhos para poder pagar as dívidas. Ela encontra com o profeta. Deixa eu contar para vocês, se encontrem com pessoas de Deus, se encontrem com Jesus, se encontrem com a palavra. Quando você está vivendo esse momento de caos, estou falando agora especificamente para as viúvas e para as separadas, tá? Se você está vivendo assim esse momento de caos, agora não é hora de sair, né, para longe do evangelho, agora é hora de chegar perto. Sabe por quê? A história daquela viúva mudou quando ela se encontrou com o homem de Deus. A tua história vai mudar quando você deixar e permitir que a presença do Espírito Santo entre dentro da tua casa. O Senhor não vai te desamparar. Você não será chamada desamparada, mas acolhida por Deus. Quando se esse mal tiver sobrevindo sobre a sua família, sobre a sua história, não se preocupe, entregue-se, pois os teus caminhos ao Senhor de corpo e alma, porque o que eu já vi de milagre acontecer em situações dessas, gente, não tem livro para contar histórias de tantos milagres. Mas aí, o que acontece? Às vezes a mulher, ela faz assim, sai, e sabe qual foi a diferença dessa viúva? Ela veio para perto de Deus. E vir para perto de Deus fez toda a diferença na vida dela. E ali, aquele homem diz, pega as vasilhas. Ela saiu pegando vasilha com o vizinho, ela saiu pegando tudo. E ele foi enchendo as vasilhas de azeite, enchendo as vasilhas de azeite. Ele, cadê as vasilhas? Foi enchendo. Chegou uma hora, acabou as vasilhas. Aí o azeite acabou. Sabe o que isso significa? Que o Senhor vai te encher na medida em que você se entregar. Na medida em que você tiver para oferecer. Vocês entenderam o que eu estou tentando dizer nessa manhã? O Senhor vai te encher na medida em que você se entrega. Eu tenho esse copo, tá? Ele tem 400 ml. Esse aqui eu ganhei da Nath, uma seguidora. Ele tem 400 ml de água. Então eu posso encher 100, 200, 250, 300, 350. Ou posso encher 400 ml. O limite que eu tenho neste copo é 400 ml. Não tem como ter mais de 400 ml de água. Eu tenho como ter menos, mas não. Né? Eu já bebi um pouquinho de água aqui hoje de manhã, mas mais do que isso não. E é exatamente como esse copo que o Senhor nos enche. É como se eu oferecesse ao Senhor esse copo e Ele enchesse na medida em que eu ofereça a Ele. Eu tenho isso para oferecer ao Senhor. O que você tem para oferecer ao Senhor nessa manhã? É isso que Ele vai encher. Na verdade, nós é quem oferecemos algo ao Senhor. O que você vai oferecer a Deus? Uma oferta? Um louvor? Um jejum? Uma oração em concordância? Um propósito? Você vai se unir com amigas para fazer um propósito? Você vai se unir com a sua família para fazer um propósito? Você vai se endireitar? Você vai fazer o quê? Qual que é a medida que você vai se entregar ao Senhor? Ali é que Ele vai te encher. É na medida que você se entregar. Qual o jejum que você vai fazer? Qual a adoração específica que você vai fazer para esse momento? Qual a bondade? A quem você vai ajudar? A quem você vai defender? A quem você vai honrar? A quem você vai cuidar? Quem que você vai fazer nessa manhã? O que você vai fazer hoje? Na medida que você se entrega, é a medida em que Deus te usa. É a medida que Deus te enche. É a medida que Deus te encontra ali. Na verdade, a entrega é nossa.
O Senhor, Ele tem águas mais profundas. O Senhor, Ele tem uma terra de abundância para você pisarmos. Por que tem pessoas que têm assim, nossa, ela tem Deus, ela tem Deus, ela tem Deus, e tem pessoas que têm pouquinho Deus e pessoas que não têm nada. É o nível de entrega de cada um. Eu percebi isso já na minha vida. Qual o teu nível de entrega nessa manhã? O que você vai entregar ao Senhor? Qual a bondade que você vai fazer hoje? Quem que passar na sua frente vai ter a vida modificada? É ali que Deus vai agir na sua vida. Nenhuma semente entregue no reino de Deus, no reino dos céus, no reino do Filho do amor de Deus, é em vão. Nenhuma. Às vezes elas crescem a 30, a 70 ou a 100 por um, mas nenhuma é em vão. Nenhuma. Nenhuma semente que a gente entrega no altar é em vão. Deus, Ele está pronto para mudar a tua vida. Deus, Ele está pronto para mudar a tua sorte. Deus, Ele está pronto para mudar a tua história. Deus, Ele está pronto para mudar a tua trajetória. O que você vai entregar a Ele? Depende muito mais de você do que de Deus. A outra história que nós convivemos foi a sunamita. Ela observou o homem de Deus. E aquele homem de Deus entregou a ela o desejo do coração dela. Vocês entendem como é a entrega? Ela falou, eu vou construir um lugar. Ela era muito rica, mas ela não tinha filhos. Eu vou construir um lugar para os profetas ficarem. E ela construiu. Você sabe o que aconteceu com aquele lugar? Ficou morada de profeta. E ele gostou tanto do carinho que ela cuidava dele. Inclusive está escrito isso na palavra do servo dele, que ela falou assim, eu quero presentear. Sabe quando você recebe tanto amor que você quer entregar amor? Deixa eu explicar para vocês. Ninguém que recebe muito amor vai te dar patada. Não tem como. Isso é uma matemática clara. Ninguém, gente, ninguém. Tem pessoas que amam pouco, tem pessoas que amam muito, tem pessoas que amam numa medida extraordinária. O amor de Deus por você, sabe como é exagerado? Porque se não fosse exagerado, nem vivo você estaria. A verdade é essa. Se o amor de Deus por mim não fosse exagerado, escandaloso, eu nem viva estaria. Isso é nítido para mim, é óbvio. Deixa eu contar uma aqui para vocês. Ele falou assim, qual que é o desejo do coração dela? Aí ela falou, não, eu tenho tudo, tá tudo bem. Só que tinha algo que ela não tinha. Todo mundo, por mais rico que seja, tem algo que ele não tem. Sabe o que ela não tinha? Um filho. Um filho. E ali, quando ela teve aquele filho, passou um tempo, o menino morre, né? O menino morre. E ela, ao invés de se descabelar, de se revoltar, sabe para onde que ela foi? Para a presença do profeta. Quando você estiver passando uma peleja, quando você estiver passando uma angústia, quando você estiver passando uma situação, ela era a única que sabia que o marido tinha morrido, o filho tinha morrido. Sabe por que ele morreu no colo dela? Ela coloca o menino em cima da cama morto, ela arruma o cavalo, o jumento dela, e ela vai com o servo dela atrás do profeta. Deixa eu contar uma aqui para vocês. Muitas vezes a gente recorre para todo mundo quando a gente está no desespero, né? E a última pessoa que a gente vai é para Deus, e se for. Sabe o que ela fez? A primeira coisa, para Deus. Nem o marido tinha sabia que o menino tinha morrido. Sabe por quê? Porque como ele morre no colo dela, ela coloca ele em cima da cama e fala, tá tudo bem. Tá tudo bem. Às vezes, Deus quer tratar a gente no silêncio. Olha, vou contar uma aqui para vocês, viu? Tratar no silêncio pessoas barulhentas, como eu. É sério, é o grande desafio do Senhor, é o grande desafio da minha vida, tratar pessoas como eu, e o Senhor tem me tratado muito no silêncio, Ele tem me dado palavras, Ele tem me dado respostas, Ele tem me dado saídas, e Ele fala silêncio. O que o Senhor já te pediu silêncio? Às vezes a gente quer mulher, a gente quer ser contando, a gente quer contar para amiga, a gente quer contar para as pessoas, a gente quer expor. Só que muitas vezes Deus quer tratar você, quer tratar o teu íntimo, assim como eu tratar minha ansiedade, tratar minha precipitação. Ele quer nos levar a um nível de humildade e de entrega que a gente não teria se a gente contasse. O que Deus quer te tratar nessa manhã? Você precisa aprender a se permitir.
Aí ela vai lá no profeta, conta o que aconteceu. O profeta vai mandar o servo dele, ela fala, não, foi você que me prometeu o filho. Vai você. Ele foi. Chegou lá, o servo dele não conseguiu ressuscitar o menino. Quando ele chega lá, ele ressuscita o menino e entrega para a mãe. É muito forte isso, gente. Tudo isso são prenúncios de Cristo. A outra era a morte na panela. A morte na panela saiu quando o homem de Deus chegou. Deixa eu te contar, quando a presença de Deus chegar na tua vida, o espírito de morte sai. É isso que essa palavra tem para dizer pra gente. E a outra história foi a multiplicação de 20 pães para 100 homens comerem. E ainda sobrou. Sabe por quê? Porque Deus, quando Deus faz, Ele não só faz, como Ele faz em abundância. Ele faz, você come, você se farta e sobra. Deixa eu te contar, talvez hoje está contadinho na sua casa, né? Deus vai te dar e vai te dar em abundância. Deus vai me dar e vai me dar em abundância. Deus vai fazer e vai fazer em abundância. Deus vai te dar um testemunho e esse testemunho vai ser em abundância. Deus vai te alcançar e alcançar todo mundo que está perto. E Ele vai fazer isso em abundância, porque Deus é um Deus exagerado. Servimos a um Deus extraordinário, a um Deus exagerado. Nós servimos a um Deus que é o dono de todo o ouro e prata. É engraçado, né? Que às vezes a gente chega perto de alguém importante, a gente fica assim, né? Aquela pessoa importante. Mas, gente, não existe ninguém mais importante que Deus, que é o dono de todo o ouro, de toda a prata do planeta Terra. De tudo. Como você está diante de Deus? Deus. É Deus. Deixa eu te falar. Deus te ama com um amor exagerado. Deus te ama com amor abundante. Deus, Ele vai fazer na tua vida e você vai ser o maior testemunho de onde você está. A tua história vai ser contada e recontada. A minha história, ela vai ser contada e recontada. Sabe por quê? Porque Deus nos chamou para sermos testemunhos da presença de Deus. Nós estamos vivendo o tempo de primavera, é o tempo de colheita. Você precisa começar a acreditar que Deus vai te dar uma colheita abundante. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua trajetória. Você vai ser diferente. O Senhor vai te usar. O Senhor vai mudar a tua sorte à medida em que você se entrega. Qual entrega você precisa fazer nessa manhã? Você sabe. O que você precisa fazer agora? Vá e faça. Sabe por quê? Porque Deus está pronto. Quero saber se você está pronto. Deus está pronto para mudar a sua sorte nessa manhã. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que os nossos olhos vejam, que nossos ouvidos escutem, que a nossa boca profiram palavras segundo o teu coração. Senhor, nos expomos a Ti, nos expomos à Tua presença, nos expomos ao Teu testemunho. Senhor, o testemunho não é nem nosso, é Teu. Que as pessoas venham conhecer o Evangelho através da nossa vida. Que as pessoas venham ter a intimidade com o Pai através da nossa vida. E que pessoas sejam alcançadas através do nosso testemunho. Nós queremos nos entregar, nos render a Ti. Nós queremos um tempo de comunhão e da Tua presença. Não afasta-se de nós, Espírito Santo. Nos encha, nos transborde, nos faça ser mais Teus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deixa eu te falar. Deus é um Deus extraordinário. Deus é um Deus incrível. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua trajetória. Deus vai fazer. Ele vai fazer. Quem vai fazer é Deus. Ainda bem que quem vai fazer é Deus. Porque nós somos tão limitados. E a nossa sorte mesmo, ela está no Senhor. Ainda bem. Ainda bem que quem faz é Deus. Não é você e não eu. Nós somos desse tamanhozinho. Mas nós temos um Deus que é muito grande. E Ele está na peleja ao teu e ao meu favor. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, tu te prepare, que nós estamos aqui para continuar esse devocional que é meu, que é seu, mas é principalmente de Jesus. E a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração
E é por Ele, para Ele que estamos aqui, para sermos testemunhas do Evangelho de Cristo. Deus te abençoe. Um dia abençoado, um dia abundante, um dia de revelação na presença de Deus. Em nome de Jesus, um beijo e até amanhã.